Bom, quem sempre teve coragem foi o Coronel Camilo, comandante de Polícia Militar durante muito tempo, um homem sempre de frente e que depois passou por a política por uma questão de sequência na sua carreira, mas sempre foi um cara que mereceu o nosso respeito. Coronel Álvaro Camilo, um bom dia para o senhor. Estão me pedindo aqui para falar dos pancadões, que eu nem sei se aconteceram ou não, porque eu sinceramente me recuso a falar de pancadão, ao mesmo tempo que tem festa de bacana acontecendo em todo lugar. Tem festa de rico em tudo quanto é bairro da cidade. Então, que diferença faz o pancadão e festa de rico? Para mim, as duas deveriam ser combatidas, né? Mas aí eu fico pensando, o que adianta você combater o pancadão? Você vai na praia, tem milhares de pessoas, tem centenas de pessoas. Então, eu sei lá, eu sou contra colocar polícia militar para agir da forma com que colocaram, por exemplo, aquela vez em Paraisópolis, de uma maneira irresponsável, e depois, sabe o que fizeram? O governador de São Paulo mesmo afastou já não sei quantos policiais antes de qualquer investigação e julgamento, quer dizer, praticamente pré-julgando. Eu sou contra expor a polícia esse tipo de coisa. Sou contra, eu acho que a polícia é para correr atrás de bandido, literalmente. Ah, mas o pancadão é financiado por bandidos. É mesmo, a maioria é de crime organizado. Só que se você quer acabar com um pancadão de verdade, o que você usa? Inteligência. Não precisa de muita inteligência, não. Porque a polícia sabe que horas vai começar o pancadão, que horas os caras começam a chegar e daí por diante. Só ir lá antes. Falar, o que você está fazendo com esse carrão aí, cheio de som e tal? Não, porque eu quis ouvir. Então vou ouvir na sua casa. Aqui não. Você tem que dispersar antes do bagulho começar e não depois que começou. Depois que começou com um monte de gente lá, aparecem 10 policiais que serão responsabilizados por se alguém der um tiro, que seja um traficante que dê um tiro e mate alguém, o primeiro culpado é o mordomo, é o polícia militar. Mas é barbada. Eu não suporto ver a polícia sendo usada nesse tipo de dispersão, porque é injusto para com o policial. Isso é injusto. E outra coisa, eu nem queria falar de pancadão, porque é a pauta que me deram aqui, então eu vou cumprir. Porque se tem pancadão, tem festa de rico pra caramba. Teve um cara que conversou com o Agostinho, mal educado, o sujeito, gozando a cara do Agostinho, gozando a gente, gozando a sociedade, porque se dá o direito porque achar que está num bairro de rico, ele pode fazer festa de rico e ninguém está nem aí. Que, inclusive, algumas autoridades devem participar disso aí. Eu acho que é injusto ficar metendo um pau no pancadão. Se tem festa, se tem balada de rico na cidade também, isso deveria ser proibido. Mas vamos lá, já que a pauta é pancadão, coronel. A sua opinião sobre isso. Bom dia. Bom dia, Datena. Eu penso exatamente como você, e acho que como a maioria da população, né? Se tem que coibir num lugar, tem que coibir no outro. Mas, de qualquer forma, esse pancadão, ele acabou... E outra, lembrar bem, hein? Pancadão é contra a desordem. Não tem nada a ver com o gênero musical, se é funk, se é hip hop. Droga! Tráfico de drogas, crime organizado, é isso que nós estamos falando. É isso mesmo. E quando começa, Datena, na realidade precisa de um trabalho conjunto, não é um problema simples, não acontece só na periferia também, como você falou, acontecem aí às vezes em bairros mais abastados, mas aí começa com um problema municipal, né? São 3 aí infrações municipais normalmente que começam no pancadão e tem que agir como inteligência, como você falou. É o som alto, a bebida para maiores, é um show não autorizado. Aí não há uma intervenção rápida do poder público, isso vira um problema de polícia com droga, com sexo para menores. E o trabalho é dessa forma. Tem uma operação da Polícia Militar chamada Paz e Proteção, que já fez aí mais de 5.000 operações desde o começo do ano, em que ela ocupa os lugares antes do pancadão acontecer. Então, para você que está acompanhando aqui o Datena, deixar bem claro, a polícia age antes e normalmente acontecem 400 por final de semana, a polícia consegue evitar 250, às vezes 300 por final de semana, mas nem todos se consegue chegar a tempo, até porque se tiver uma ocorrência mais grave e tiver um pancadão, a polícia vai na ocorrência mais grave, aí, porque pode ter risco de morte alguém. Não então, pode ficar só, a polícia não pode ser usada só para combater pancadão, senão os bandidos que já deitam e enrolam pela cidade inteira vão deitar e rolar mais ainda.
Olha, a polícia de São Paulo hoje só vai combater 400 pancadões, então você pode roubar carro à vontade, pode roubar residência, pode matar, pode, enfim, cometer todo tipo de delito. Polícia não é para combater pancadão só, não, e nem festa de rico. Sabe o que eu acho que nós estamos vivendo, Coronel? Uma situação muito esquisita, muito estranha. Parece que nós chegamos ao final da Covid. E alguns pensam assim e saem às ruas para comemorar. Olha, acabou, olha, a maioria das pessoas tinha que pegar, pegou, ninguém vai pegar mais e tal. E tem aquela turma que acha que o mundo acabou, que vai morrer mesmo. Então junta uma coisa com a outra e a gente está vendo essas pessoas caminhando para o cadafalso, porque a doença não acabou, tem gente morrendo ainda. As pessoas têm que ter consciência que tem gente morrendo. Mas eu não aguento mais falar isso aqui. Eu parei de falar, chega. Eu não falo mais nada. Eu só dou notícia agora porque eu cansei de dar opinião. Mesmo porque eu não me acovardo de jeito nenhum. Eu continuo dando a minha opinião. Tem muita gente morrendo, tem muita gente sendo internada, né? A gente nem sabe direito esses números porque não tem teste suficiente no Brasil. Os gringos agora, que se diziam contra o negacionismo, estão começando o negacionismo na Europa, porque estão dizendo, não, é porque agora a gente está testando mais e está sabendo que está morrendo gente onde não tinha morrido, ou que voltou a morrer gente aqui. Isso não é isso. É que aqui a gente está testando, então. Ninguém sabe o que está acontecendo e, de repente, nessa balbúrdia de desinformações, às vezes, há 1 mês ou 2 meses da vacina, as pessoas ou estão achando que acabou e estão saindo às ruas para comemorar, ou estão achando que vão morrer e que tanto faz comemorar de um jeito ou de outro. Custa nada esperar mais 2 ou 3 meses, mas eu vou ficar aqui usando microfone para tentar ouvir as pessoas falarem, ou tentar fazer ouvir o que as pessoas não querem ouvir. Então eu só dou o recado. Falo, amigo, não acabou isso aí. Você está indo se matar ou matar alguém. Matar alguém que pode ser seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seu tio. Se você não pensa no próximo, pense no próximo mais próximo de você. Esses pancadões são tão abusivos e absurdos. São menos um pouco porque tem mais gente, mas na proporção, na ideia, é a mesma coisa que festa de rico, onde rola droga, onde rola sexo com menores, onde rola balbúrdia, entendeu? Onde rola alguma coisa que agride a lei. Então é claro que a polícia tem que controlar e tal, mas que se controla de uma forma inteligente. Depois que começou, botar policial aí, policial que ganha uma merreca de salário para entrar aí no meio e ainda sair com a possibilidade de ser dito ele como criminoso depois se acontecer um estouro da boiada, se alguém sair correndo, ou se alguém... Traficante atira num cara desse para dizer que a polícia atirou. Essa é a dura realidade. O que eu não gosto é de ver polícia exposta a isso. É só isso que eu estou dizendo. Nada mais. Não, mas temos que combater. Temos, mas vai lá antes e não deixa ter. Porque depois que começa, meu amigo, depois que começa, eu vou te contar uma coisa, viu? É difícil terminar. É isso mesmo, Datena. Depois que está instalado, por isso que é importante a população também ligar para a polícia com antecedência. A polícia evita a maioria deles e aqueles que ela não consegue evitar, ou porque estavam em ocorrência mais grave, ou porque quando chegou já estava instalado, a polícia só faz a proteção do entorno, porque tem efeitos colaterais dos pancadões, Datena. Tem 2 efeitos principais. Pessoas que estão ali no pancadão, às vezes com uso de álcool já e droga, infelizmente, saem desse pancadão 2, 3 horas da manhã para roubar um carro, uma moto, para trazer para dentro do pancadão para destruir esse automóvel. É aqueles que a gente vê que eles pulam em cima, que eles destroem o automóvel. E o segundo efeito colateral é que eles saem, muitas vezes já indo embora desses pancadões e praticam outros delitos, roubam as pessoas, né? Entram em casas, que são as pessoas às vezes estão saindo até para trabalhar. Então a polícia faz a proteção do entorno. É um trabalho conjunto, não é um problema só de polícia, isso envolve prefeitura, assistência social, conselho tutelar, guarda civil metropolitana, todos têm que trabalhar em conjunto e a melhor forma é a que você falou. É o que a gente procura fazer sempre. Às vezes não tem braço para fazer em todos os lugares, mas é com inteligência e por antecipação. É dessa forma que combatemos aí os pancadões aqui no estado de São Paulo. Coronel Camilo, o que prova
mais do que nunca, eu sou apenas um observador do que acontece no país há 20 anos. Né? Como eu tenho um programa que dura 3 horas e meia e trata da realidade brasileira, realidade social, realidade policial, enfim, é um programa que ele mostra o que está acontecendo na cidade, ao vivo, diariamente, há 20 anos. Eu só observo o que está acontecendo ali. Eu sou uma janela, eu fico olhando na janela da notícia. Né? E eu tenho percebido, mais ou menos, esse vale tudo de fim de mundo, de uns tempos a essa parte. Os crimes violentos voltaram a acontecer, os bandidos estão enfrentando cada vez mais a polícia e sem medo de enfrentar. Não é? A polícia, gloriosamente, dentro daquilo que ela pode fazer, ela se defende para defender a sociedade. Olha, veja você, a polícia se defende para defender a sociedade. Porque se não fosse a polícia, a coisa estaria muito pior. Nós estamos quase que num Armagedon. As pessoas estão simplesmente ignorando um mal terrível que está acontecendo com a sociedade, que é exatamente esse do Vale Tudo. É muito bacana você ver o sol se pôr no arpoador e bater palma para o sol. Mas você vê o sol se pôr no arpoador com uma pandemia em andamento, com gente morrendo. Lá no Rio de Janeiro, uma das cidades onde a pandemia está crescendo, ao invés de decrescer. Aí milhares de pessoas batendo palma para o sol se pôr sem máscara. Isso contraria qualquer sentido de atitude humana. Então, eu pediria primeiro calma, extremamente calma à sociedade, que analise bem o que vai fazer, que pense bem em tudo aquilo que a gente falou. Por exemplo, tinha um hino nacional para ouvir, tinha o hino da independência para ouvir. Olha, eu amo o hino nacional, amo a minha pátria, amo a minha pátria, de todas as formas possíveis e imagináveis. Mas eu vou contar uma coisa para você, eu não preciso ouvir o hino para amar a minha pátria, porque eu nunca vi Deus e acredito em Deus. Espero não ver Deus tão cedo. Não sei nem se vou ver Deus, talvez eu vá para o inferno direto, entendeu? Mas eu não preciso ouvir o hino para amar a minha pátria. Não, o que eu estou dizendo é que eu não preciso ouvir o hino para amar a minha pátria e ficar com essa impressão de que, olha, nós estamos fazendo tudo pelo nosso país. Não, poucos fazem pelo país o que o país merece. E muitos fazem pelo interesse próprio. Nós temos eleições aí na cara do gol, esse é o grande detalhe. E o senhor que passou para a política sabe o que é a política. Hoje em dia o senhor sabe o que é a política. O senhor deve ter conhecido uma cara da política que nós não conhecemos, não é? Nós que não entramos na política definitivamente não conhecemos. Então, interesses políticos são usados. Eu só queria passar um recado ao povo mais uma vez. Tenha calma, nem é o fim do mundo. O mundo não acabou. Mas também a gente pode estar à beira aí de uma descoberta importante para que você tenha pelo menos armas para lutar contra a doença. Entendeu? Talvez daqui 1 mês, 2 meses ou 6 meses você tenha uma vacina que muita gente vai se arrepender de falar assim, pô, eu fui do meio de um pancadão ou fui do meio de uma festa de bacana, voltei para casa e matei o meu pai e minha avó e teve famílias inteiras que desapareceram durante essa pandemia. Não custa nada esperar mais um pouco, mas eu estou vivendo um momento que eu jamais pensei que fosse viver. Eu não esperava que as pessoas tivessem essa atitude de fim do mundo, não. Perderam completamente o medo de contaminação e nós estamos vivendo uma época muito violenta em que a polícia está tendo a calma necessária para enfrentar algumas situações e tem que ter mais calma ainda e deve ser esse o comando dos senhores comandantes militares que estão me ouvindo nesse momento, porque a própria polícia vai ser exposta aí a cenas como aquela que tivemos ontem, por causa de um time de futebol lá no sul do país, briga com gente com garrafa na mão. Você vê que não é gente que está acostumada a brigar, mas que está virando bicho, porque acha que o mundo acabou. O mundo não acabou, e ele nem vai acabar. E a gente tem que poupar, pelo menos parte da humanidade, com um pouco de consciência. Daqui a pouco sai a vacina, daqui a pouco tem uma esperança. O que as pessoas estão fazendo é um suicídio em massa. E isso não é legal. Eu tenho medo do que vai virar isso
para a sociedade. Os caras estão aproveitando o feriado para encher a cara. Então, eu podia estar fazendo a mesma coisa. Eu não precisava estar aqui estar trabalhando. Mas eu acho importante que algumas pessoas digam para as outras que estão fazendo coisa errada, pô. Estão fazendo coisa errada. Eu espero que a polícia tenha a calma necessária, porque eu estou prevendo cenas piores do que essa que a gente está vendo aí. Mas está tendo, viu, Datena? A polícia está tendo, sim. Nós estamos trabalhando muito forte no apoio aos municípios, a vigilância sanitária, as guardas civis metropolitanas, orientando bastante. A polícia está tendo bastante tolerância em relação Engolindo a isso. sapo, engolindo sapo, engolindo Exatamente. sapo. Infelizmente, a gente percebe que o policial está bem treinado para isso. Ele sabe que muitas vezes as pessoas estão alteradas, né? E agora, para a população de uma maneira geral, Datena, como você falou, né? Vamos aguardar um pouquinho mais para poder comemorar, para poder sair, para poder ir para a praia. E se for, Datena, tem coisas simples que precisam ser feitas, e a mais básica de tudo é usar máscaras, né? Usar máscaras, lavar bem as mãos, né? São coisas simples. A polícia tem colaborado, tem algumas viaturas da PM, isso em todo o estado de São Paulo, que estão reproduzindo mensagens, né, para que as pessoas se protejam contra a pandemia. Sempre que solicitada, ela atende a questão municipal, evita os conflitos, tenta convencer as pessoas naquele momento, né? Como faz, inclusive, no início do pancadão da Atena. Quando a polícia chega lá e está começando, ela fala, pessoal, não dá para fazer, não é assim, não é o momento, vão para suas casas. A maioria dos locais, as pessoas, inclusive, acabam obedecendo. Infelizmente, quando às vezes a polícia sai, o pancadão retorna. Mas a ideia é essa, um pouquinho de conscientização de todo mundo, né? E não tenha dúvida, essa sua fala é super importante, porque você fala exatamente como as autoridades esperam, né, que de um comunicador, ou seja, vão alertar as pessoas de que elas estão colocando em risco não só elas, né? Mas os seus parentes, seus pais, porque vai para o pancadão, às vezes não pega, ou pega e não percebe, ou o organismo é mais forte e não reage, mas acaba levando isso para os seus pais, para os seus amigos, e acaba causando uma morte dentro de casa, né? Acho que é um momento para todos refletirem um pouco. Esse balanço de 8 mortes por afogamento que a gente sabe até agora no litoral de São Paulo, indica a presença de pessoas em local que não deveriam estar, tá? Usando locais que não deveriam estar usando de uma forma absurda. A gente viu, por exemplo, em vários locais, eu estou citando alguns pontuais, porque onde a gente tinha link. No final de noite, pelo menos umas 40, 50 pessoas, no mínimo, fazendo festa na praia, batendo bumbo e daí por diante. E aí vem bebida, vem uso de droga, o cara entra no mar e morre. Normalmente é assim. Se 8 pessoas morreram afogadas, você imagina quantos o Corpo de Bombeiros salvou. Quantos a Polícia Militar salvou. Bastante, entendeu? Bastante. Então eu acho que é um momento para a gente passar. Para quem está na praia hoje, vai aproveitar a praia hoje, não adianta querer dizer que não vai, porque vai, e pedir para não ir também não adianta, porque já ficou claro que essas pessoas não estão ouvindo. Mas que tenha um pouco mais de consciência, que tenha um pouco mais sei lá, de amor ao próximo. Eu ia falar de abusar, civilização, né, mas eu ia falar de civilização, mas eu não sei nem usar os termos mais, eu não sei nem o que está acontecendo. Então, tem um pouco mais de amor pelo próximo, sabe? Pelo próximo pode ser o próximo da sua família. Eu insisto, se você não respeita a família dos outros, respeite a sua, pelo menos. Esses atos são completamente impróprios, isso é absurdo, eu não sei nem o que dizer. Mas o balanço até agora, qual é, comandante, das polícias atuando em região, principalmente de praia? Não tenho balanço das ocorrências em si, mas nós mandamos mais de 400 homens só para o litoral, 2 helicópteros, né? Reforçamos todos o bombeiro aí com quadriciclos, com jet ski, para tentar não deixar que as pessoas se afoguem. E quem se afoga, Datena? Aquele que acha que pode fazer tudo, que pode enfrentar o mar, que abusa. Então, tenha muita consciência, já que foi, né? Toma muito cuidado, não vá onde, né? Água no umbigo, aí sinal de perigo, não avancem muito no mar, né? Principalmente à noite, ou principalmente depois do almoço, de ingerir bebida alcoólica, né? Muitas pessoas acabam aí dando um trabalho enorme para a Polícia Militar, para os Águias, para o Corpo de Bombeiros, que fazem um excelente trabalho, né? Eu diria aí que para cada um,
desses 8 aí, com certeza, aí, mais de 50 aí foram salvos aí pelo helicóptero, pelos bombeiros, nessa situação aí, não deixaram que eles se afogassem. Mas a colaboração de todos é importante, né? Um pouquinho, é uma consciência, um pouco para todo mundo não ir naquele momento, né? E outra, os locais estão identificados, normalmente locais em que a praia é mais perigosa, o bombeiro mesmo coloca lá as placas, as pessoas, eu peço aí que colaborem, né, com os bombeiros, com os guarda-vidas, para que não entrem nesses locais. E dessa forma podemos aí voltar depois para casa, comemorar e com a família, e não ter o dissabor de ter uma tragédia aí com a perda de alguém afogado, como esses 8 que já aconteceram. E ainda estamos no feriado, né? Ainda tem gente lá na praia nesse momento, então o ideal é que tomem muito cuidado, evitem entrar no mar quando tomarem algum tipo de bebida e, de qualquer forma, evitem aqueles locais mais perigosos. Olha, eu queria aproveitar a autoridade do Coronel Camilo perante os nossos amigos policiais que estão ouvindo aqui. Policiais civis e militares que têm que cumprir a lei e a ordem. Eu queria pedir aos nossos amigos e cidadãos policiais que tenham calma extrema. Vocês vão estar sendo expostos a cenas horríveis, como aquela que a gente viu um representante da lei chamar um GCM de analfabeto, rasgar a multa, jogar no chão e praticamente não ser punido pelo Conselho Nacional de Justiça. Deveria ter sido punido com mais rigor. Então, os policiais estão expostos a isso. Que tenham a calma necessária para evitar de perder a cabeça num momento como esse. Porque uma cena ou um acontecimento envolvendo um único policial, de milhares que trabalham pelo Brasil inteiro, isso pode afetar a imagem da corporação inteira. Então, que tenha a calma necessária, absoluta, para ação, num momento como esse. Vocês vão estar lidando com gente bêbada, com gente drogada, e eu gosto de ver a polícia enfrentando bandido de crime organizado, desvendando crimes importantes. Que os policiais façam o seu papel. Não estou pedindo para se omitir, não. Que façam o seu papel, mas que mantenham a cabeça no lugar e que hajam dentro dos limites legais, porque eu não quero vê-los prejudicados. Né? Muitos covardes políticos que dão ordem dão no pé. Num momento como esse, dão no pé e largam a polícia na mão. Essa é a grande realidade. Muito político eleito pelo povo, na hora de defender o povo, dá no pé e diz, a polícia tem que coibir e tal. Não é bem assim, vocês tenham cuidado ao fazer, exigir a lei, porque eu estou pensando em vocês também como cidadãos, como pais de família e daí por diante. Porque qualquer coisa pode acontecer e, de repente, o senhor conhece bem, né, esse cinismo que existe por aí. De repente, corporações sendo execradas por causa de uma única falha e tal. Porque os caras estão sendo simplesmente expostos a uma situação de tensão enorme, ou não? Claro que sim. Sim, Datena, o que você falou é super importante, mas queria fazer um destaque aqui, viu? Não só porque comandei a Polícia de São Paulo por 3 anos, mas agora acompanhando pela Secretaria Executiva da PM, em conjunto com o Dr. Youssef lá na Secretaria da Civil, nós vemos quanta gente boa, Datena, que tem nessa polícia. E fazer aí bem a sua fala. A tolerância deve ser com o cidadão de bem, deve ser com aquele que está se exaltando, mas a gente sabe que é um cidadão que naquele momento está passando por uma dificuldade, né? E, lógico, continuaremos sendo implacáveis com quem comete o crime. A polícia vai ser rigorosa, sim, muito com quem comete o crime, mas a sua fala, eu acho que ficou bem clara, com aquele cidadão que está aí naquele momento, né, ou na praia, ou em algum lugar, né, no interior, ou se divertindo, às vezes extrapola, provoca os policiais, e para isso deixar bem claro para a população, o policial de São Paulo ele é muito bem treinado para isso, a maioria das ocorrências, para você ter uma ideia, Datena, são 25 mil vezes por dia que a polícia despacha uma viatura para atender alguém no estado de São Paulo.
que salva, que protege, que evita de afogamento, salva a criança engasgada. A maioria esmagadora de todas as ocorrências, elas são muito bem resolvidas por profissionais especiais que são os policiais de São Paulo. E não estou falando só da Polícia Militar, não. Estou falando da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Científica. Tem feito um excepcional trabalho. Todos os indicadores estão caindo em São Paulo, Datena. Tudo bem, provocado um pouquinho pela pandemia, mas roubo, furto de veículo, roubo de veículo, a polícia está efetivamente na rua. E, em razão disso, um outro caso pode ter um desvio aí, ou seja, uma não conformidade que ela vai ser muito fortemente combatida aí pela imprensa, com razão, né? Não tenha dúvida, mas isso prejudica a imagem. Por isso a sua fala é muito importante para o cidadão de São Paulo, na sua proteção, na consciência das suas ações, e também para defender esse policial, esse jovem, esse homem, essa mulher que entrou na polícia aí para defender e salvar vidas. Claro que ao bandido a lei. Simples assim, ao bandido a lei. Mas é isso que eu gosto de ver a polícia fazendo. É o cumprimento da lei para o bandido. Bandido a lei. No limite da lei, pronto, acabou. Fim de papo. Não é evitar confronto se ele for necessário, se o cara não se entregar, se colocar em risco alguém. Ao bandido a lei. Mas eu estou dizendo, nessas relações de conflito que o policial é julgado, muitas vezes injustamente ali, porque há ausência de autoridade no país, isso fica claro isso, né? Que muitos políticos aí que se elegem com plataforma de segurança pública, de repente desaparecem, são omissos e jogam no pessoal da linha de frente a responsabilidade para tentar contornar a situação. Os meus amigos acho que me entenderam muito bem, eu tenho certeza absoluta que vão continuar agindo assim. A lei a quem merece e a quem está bêbado ou está passando do limite, que vocês tenham um pouco mais de tranquilidade, porque senão podem se meter numa confusão. Coronel Camilo, um abraço grande, um ótimo feriado ao senhor, trabalhando, eu sei que o senhor sempre está trabalhando, remotamente hoje, mas está trabalhando, cuidando aí do seu trabalho, e graças a Deus a gente tem gente como o senhor para cuidar da gente. Um abraço grande e fique com Deus, coronel. Obrigado, Atena. Traga um abraço também do General Campos, que lá onde ele está o sinal é muito ruim, né, para falar. Pediu para transmitir aí um grande abraço a todos, um bom dia, um bom feriado, que pratiquem aí o civismo nesse dia da pátria e que vivam todos bem. Contem sempre com a segurança, né, com a Polícia de São Paulo. Muito obrigado. Fique com Deus e saúde, viu, comandante? Muita saúde hoje é o mais importante. Abraço grande ao senhor e à família.